paz do Senhor, você está na Mesa do Rei, um podcast aqui na TV Litoral, e eu convido você para ficar conosco até o final. Hoje nós temos uma convidada especial, está conosco Samara, que eu conheço muito bem. Só quem conhece Samara mais do que eu é Deus. E eu vou estar contando a vocês um pouquinho sobre a vida de Samara, e em especial ela mesma vai estar falando sobre o seu chamado, seu ministério, louvor, enfim. Se você é jovem, se você é adulto, se você é obreiro, se você tem uma chama acesa dentro de você, um chamado, tem algo que te chama para fazer a obra, fica ligadinho aí, porque Samara ela é lotada de Deus, ela é cheia de Deus, e ela vai compartilhar com a gente todas as experiências. Eu quero agradecer muito a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Estou muito feliz. Hoje é a segunda edição do programa Na Mesa do Rei. Este podcast que antes já foi um programa de rádio, já foi live no Instagram e hoje nós estamos aqui na TV Litoral. Eu quero agradecer também ao irmão Isaías, né, que com muito carinho aqui o estúdio tem sido uma bênção, essa porta que está aberta aqui, tá? Enfim, vamos ganhar tempo e vamos aproveitar ao máximo a presença de Samara aqui. Samara, que é minha filha mais nova, eu tenho 2 filhas. No programa anterior estava aqui o meu esposo, né? O pastor Gleidson, e hoje está Samara, que é a minha filha caçula, e eu fiz questão, irmãos, de nas primeiras edições, já trazer a minha casa, que é uma casa, podemos dizer assim, sacerdotal, uma família sacerdotal, assim como o meu pastor disse essa semana, né? Todos têm o seu chamado, são sacerdotes, uns louvam, outros pregam, enfim. E nós estamos sempre disponíveis à obra do Senhor. E eu tenho 2 filhas, a mais velha vai estar aqui também por esses dias. E hoje está aqui Samara, que é a mais nova. Samara, ela foi criada na igreja, né? Quando a gente se entregou para Cristo, ela só tinha 2 anos e meio. Então, Samara tem uma vida na presença do Senhor. Hoje é uma jovem que serve a Deus, é missionária, consagrada pelo Ministério de Madureira. E na sua vida secular, ela é doutora, né, cirurgiã dentista, e tem uma bagagem gigantesca, uma vida de intimidade com Deus, tem feito a obra com muito amor, com muita dedicação, e tem sido um espelho para toda a juventude. E eu vou deixar ela também se apresentar, falar um pouquinho sobre ela. E eu tenho 3 tópicos aqui que eu quero deixar vocês bem curiosos, para que vocês não saiam daí. Eu vou falar sobre 3 coisas da vida de Samara e ela vai estar revelando aqui para a gente, já já. Oi, gente, paz do Senhor, que alegria estar aqui na Mesa do Rei, não só com minha mãe, mas com a missionária, e que também é uma referência para a minha vida. Depois de uma apresentação dessa, eu não tenho mais quase nada a dizer, só que é um privilégio, de fato, um prazer estar aqui. Amém, Samara. Samara, nós sabemos que é difícil hoje em dia, né, conciliar a vida profissional, a vida secular, com a obra de Deus, com o reino, né? E nós sabemos que você tem uma vida secular ativa, né? Você é dentista, trabalha, ainda estuda, né? Ainda mantém os seus estudos, né? Continua estudando. E eu queria saber como é que você consegue, porque você investe no louvor, você trabalha, você tem um ministério da palavra, né? Atende agendas, você faz lives no Instagram, você faz devocional. Então, assim, como é que você consegue conciliar
Fala pra gente, para quem está em casa, para os jovens que querem manter a sua vida secular, a faculdade, e manter isso tudo alinhado com o seu ministério, como fazer? Qual a receita para isso? Eu lembro-me de um dia que eu fiz uma oração e eu pedi ao Senhor para que Ele me ajudasse a remir o meu tempo e a administrar o meu tempo mediante a tantas demandas, a tantas coisas que surgem na nossa vida. Eu acredito que tudo é questão de prioridades e questão de planejamento, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu levo para a minha vida e através disso eu consigo equilibrar as coisas, né? Nós estamos na Terra, mas nós não somos dessa Terra, né? Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Eu costumo dizer que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência como ser humano. Uau. Então, o fato de eu ter a convicção no meu coração de que eu não sou daqui, eu vivo aqui, então eu me dedico à minha profissão, eu me dedico à minha família, eu me dedico aos meus amigos, à minha vida secular e terrena, mas eu preciso entender que a primeira coisa da lista é a minha vida espiritual, é a minha vida ministerial, porque é aquela coisa onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E nós precisamos entender que com planejamento, é fazer aquele planejamento semanal, é colocar aquelas metas, fazer um checklist. E no meio daquele checklist, nem todo dia a gente consegue dar conta de tudo. Não é sempre que a gente vai atender todas as demandas que precisam, mas a gente entendendo que a prioridade é Deus, que a prioridade é o reino de Deus, que a prioridade é as coisas de Deus, a gente consegue fazer aquilo que realmente importa, e a palavra de Deus diz que quando a gente busca as coisas de Deus, as demais coisas são acrescentadas. Então, priorizando as coisas de Deus, cuidando das coisas dele, ele cuida das minhas coisas. Eu observei que você fala muito em prioridade. Sim. Seria a palavra-chave, seria a receita, né, Samara? Para manter tudo alinhado, para conciliar todas as coisas que você tem feito. Seria essa a receita. Isso. A prioridade seria o reino de Deus, como está escrito na palavra, né? Primeiro buscai o reino dos céus e depois as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu, como mãe de Samara, obviamente, para mim não está sendo muito fácil estar aqui com ela, porque assim é um grau de intimidade muito alto que nós temos. E eu gostaria de usar justamente essa palavra, intimidade, porque eu acompanho Samara e sei o quanto ela tem se preocupado em manter a intimidade com Deus, né? E nos dias de hoje não é fácil a gente ver jovens preocupados em manter a intimidade com Deus, né? Mediante a tantas coisas que são oferecidas, né, para tirar a atenção, para roubar o tempo, para fazer com que os jovens distribuam a sua atenção e o seu tempo a tantas coisas, deixando uma menor parte para aquilo que realmente importa, que é a presença do Senhor Jesus na sua vida. Então, eu queria que Samara falasse um pouco também sobre como ela consegue manter, porque ao conversar, ao ouvir, a gente percebe que existe um grau de intimidade com Deus. Eu tenho para mim que não adianta a gente conhecer o sobrenatural, a gente saber o sobrenatural, entender o sobrenatural e não viver o sobrenatural. Então, muitas pessoas conhecem, muitas pessoas entendem, muitas pessoas sabem, mas muitas pessoas não buscam um caminho de vivência para isso. Então, muito do relacionamento com Deus é sobre constância, é sobre disciplina. Sempre que eu faço lives devocionais no meu Instagram, nas minhas redes sociais, o que eu coloco caixinha de perguntas, aparece esse tipo de pergunta. Como ser constante na oração? Como ser constante na leitura bíblica? Como ser constante devocional? Como conseguir manter esse relacionamento com Deus? E eu acredito que é muito questão de escolha e disciplina. Não é sempre que a gente vai ter vontade de ler a Bíblia, mas é sobre entender que eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Não são todos os dias que eu vou estar disposta ou disponível para orar, ou para tirar um tempo de oração, de jejum, de propósitos com Deus, mas é o entendimento de que eu preciso fazer.
Não é sobre sentir vontade, não é sobre o sentimento, é sobre o entendimento, é agir na razão. Não é quando eu sentir vontade que eu preciso orar, que eu preciso buscar, que eu preciso tentar trilhar níveis mais profundos. É agir de forma mais racional e mentalizar. Eu não estou com vontade, mas eu preciso. Não estou afim, mas eu preciso. Então, é sobre constância, sobre disciplina e sobre uma escolha de vida, um estilo de vida. É como se fosse uma necessidade. Uma necessidade pessoal. A intimidade com Deus lhe é uma necessidade. Isso. Né? E por ser uma necessidade, você traz isso como uma disciplina diária. Né? E você usa algum material específico? Você sugere para quem está nos ouvindo, nos assistindo? Eu sei que você gosta muito de ler, né? E tem muitos livros. E se você puder sugerir algum material específico para fazer devocional, se tiver, você pode sugerir, ou um outro livro que pode também ajudar nessa questão da intimidade com o Senhor. Eu já usei vários livros de apoio, né? Porque o devocional, nós temos um momento de oração, nós fazemos um momento de louvor, leitura da palavra, mas existem livros que nos dão um suporte, né? Livros que têm ali um trecho bíblico, um versículo bíblico, e ali ele destrincha aquele versículo, e ali você é alimentado, é a porção diária para aquele dia. E eu já utilizei vários livros de devocional, mas atualmente eu estou usando um que eu indico muito, que é o Dia e Noite, né? De Charles Spurgeon. Tem aí em todas as livrarias do Brasil. Você consegue encontrar. E eu indico demais esse livro. Amém. Falando de livro, dando uma pausa aqui nas perguntas com Samara. Ontem eu ganhei um livro, gente. O livro está aqui. É esse livro aqui. E eu falei sobre ele. Deixa eu ver se está bem aqui. Eu falei sobre esse livro na primeira edição do programa. Esse livro é do meu pastor, Samuel Mariano, escrito por ele. Se chama Sicar. E é um livro, eu confesso que eu ganhei ontem, já comecei a ler, já estou apaixonada pelo livro. Né? E uma coisa me chamou muita atenção, que ele fez questão de escrever aqui, que este livro é um relato da paixão de um apaixonado por missões, tentando apaixonar outros. E, de fato, eu conheço o pastor Samuel Mariano. Há 4 anos nós somos ovelha do pastor, convivemos junto com ele. E eu sei o quanto ele é apaixonado por pessoas, por missões, por ganhar almas. E esse livro não é outro senão um relato de tentar com que a gente se apaixone também por esse chamado, né? De ganhar almas, ganhar vidas. Então, se você... Aqui tem o contato. Eu vou pedir para deixar aí na tela o contato para você ter acesso à distribuição desse livro, tá? Você que tem interesse, você vai ter acesso também a esse livro, tá bom? Enfim, gente, tá gostoso o papo. Tem mais coisa que eu quero perguntar a Samara aqui. Em relação ao ministério, né? Porque Samara é muito novinha e você pode dizer assim, já chamam Samara de missionária. Não, você não está entendendo. Samara, ela é missionária de carteirinha, né? Consagrada pelo Ministério de Madureira, acho que já há 2 ou 3 anos. Reconhecida no Brasil e fora do Brasil, para a glória de Deus. E o que eu quero perguntar agora para Samara é, o que ela acredita? Ela acredita que o ministério é entregue nas nossas mãos, pronto, ou ele é colocado dentro de nós para ser gerado? Fala um pouquinho sobre isso, Samara. No dia da minha consagração, dia 5 de dezembro de 2020, eu fui consagrada a missionária pelo Ministério de Madureira, né, pelos meus pastores e líderes. E eu lembro de uma fala, eu carrego no meu coração e nunca esquecerei. O pastor Samuel disse, Samara, vem aqui no altar, que nesse momento eu quero apenas reconhecer algo que Deus já derramou sobre você.
né? Deus, ele nos chama com um propósito, mas é uma constante construção. Deus, ele vai estar sempre nos construindo, vai estar sempre nos moldando, vai estar sempre nos forjando em alguma coisa. E não é que as coisas sejam dadas a gente de bandeja, né? Precisa muita renúncia, muita abdicação, muita negação também. E é uma constante construção. Então, eu acredito muito que Deus, ele nos chama com um propósito, Deus, ele nos vocaciona em um chamado. Nós somos colocados nesse mundo para algo muito específico da parte de Deus, o que Deus tem na minha vida, Deus tem na minha vida, o que Deus tem na sua vida, Deus tem na sua vida. E a gente vai se complementando e a obra do Senhor vai sendo feita, mas eu creio sim que algo vai sendo sempre gerado, né? Deus, ele nos coloca no caminho e ali a gente precisa caminhar e trilhar aquele caminho, e no meio do caminho ele nos explica muita coisa. E aí é um ponto que muitas pessoas acabam recuando ou deixando de viver o chamado de Deus, porque as pessoas esperam ter muita coisa para poder fazer, enquanto o que Deus quer é que a gente simplesmente vá e no meio do caminho ele nos explica, no meio do caminho ele nos acrescenta aquilo que nos falta. Então aproveita esse momento e eu já libero sobre a tua vida uma palavra. Se você está esperando algumas coisas para viver o que Deus tem para a tua vida, eu te dou um recado: começa a caminhar. No meio do caminho ele te explica, no meio do caminho ele começa a acrescentar aquilo que te falta e aperfeiçoar aquilo que precisa ser aperfeiçoado. Maravilha. Me fez lembrar agora, Samara, quando Deus, ele chama Abraão, né? Verdade. E diz: sai da tua terra, da tua parentela, do meio do teu povo e vai para uma terra que eu te mostrarei. É como você está falando aí, Deus, ele não mostrou antes. E nós estamos falando para muitas pessoas que talvez tenham dúvidas do seu chamado, pessoas que ainda não se encontraram no seu ministério, pessoas que perguntam para si mesmo: Deus me chamou para quê? Qual a minha vocação? Quais dons Deus me entregou? O que eu vou fazer para Deus? E isso não apenas pessoas que se converteram há pouco tempo, mas também pessoas que têm anos Sim. de vida com Deus e ainda não se encontrou ministerialmente, né? Porque a obra de Deus, ela é eclética, existe diversas áreas em que as pessoas podem fazer a obra do Senhor. Fazer a obra do Senhor não significa estar aqui no microfone pregando ou cantando, não significa estar num púlpito apenas, mas a obra de intercessão, a obra de oração, a obra de ação social, né? O amor às pessoas, ao próximo. Então, tudo isso é obra de Deus e existe um chamado e um tempo determinado para esse chamado. Sim. Na vida de cada um. Então, você que está nos assistindo, entenda que você deve buscar em Deus a compreensão, o discernimento para entender qual o teu chamado, porque Sim. todos foram chamados para fazer a obra do Senhor. Eu costumo dizer algo tão simples, que a obra do Senhor é um lugar que sempre haverá uma frase: há vagas. Né? Você sai para procurar emprego, você encontra muito uma faixa escrito não há vagas. Mas na obra do Senhor sempre haverá vagas. A palavra do Senhor diz que a seara é grande e poucos são ceifeiros. Então, você quer fazer a obra do Senhor? Você está aí admirando o chamado, o ministério de Samara, dizendo: Deus, eu queria fazer a obra, eu quero louvar, eu quero pregar a palavra, eu quero interceder, eu quero estar na seara trabalhando. Você pode e você vai fazer isso. Amém. Em nome de Jesus. Eu tenho uma receita que eu levo para a minha vida, que em um dia de perguntas e de questionamentos mesmo ao Senhor, não de murmuração, mas de querer entender um pouco mais daquilo que Deus tinha na minha vida, eu perguntei ao Espírito Santo e ele me deu uma receita. E isso eu levo para todas as áreas, todos os âmbitos da minha vida. Quando a gente conhece mais de Deus, quando a gente busca conhecer mais ao Senhor, quando a gente trilha de fato esse caminho de relacionamento, de intimidade, conhecendo mais o Senhor, eu passo a me conhecer melhor.
A palavra de Deus diz que nós fomos feitos à semelhança dele. Então, se eu conheço a Deus, eu me conheço. E a partir do momento que eu tenho esse autoconhecimento e o conhecimento de Deus, eu começo a entender para que ele me chamou, o porquê ele me chamou. Então, a receita é: conheça de Deus, se conheça e entenda qual o seu chamado. Maravilha. É isso aí. E, claro, a gente vai aproveitar essa oportunidade, né, para ouvir uma palavra. Amém. Uma palavra da parte de Deus vinda por Samara. Enquanto Samara vai aí abrindo a sua Bíblia, você que está nos assistindo também pode pegar a sua Bíblia, né, para acompanhar a palavra. Meus queridos, eu queria falar um pouco sobre nós trabalhamos para o Senhor, né? Trabalhamos no reino, mas congregamos na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na Adebras. Somos da Convenção da Paraíba, somos ovelhas do pastor presidente Samuel Mariano. Meu esposo também é meu pastor. Nós congregamos na Adebras, no bairro das Indústrias. E eu queria abrir esse parênteses para te convidar, você que é da região de João Pessoa, da região da Paraíba, faz uma visita, né? Visita a gente lá. Nós estamos ali toda terça-feira com culto de ensino no bairro das Indústrias e nós estamos também na sede, ouvindo o nosso pastor toda quarta-feira. E você que está me ouvindo, que é da região aqui de Pernambuco, né? Temos a Adebras aqui em Abreu e Lima, bem aqui pertinho da gente, com o pastor Sandro, que é meu irmão. E eu também te convido a chegar lá, adorar a Deus. E você que está me ouvindo, que é de outra região, você que não conhece a Adebras, você que nunca esteve numa igreja evangélica, o convite vai para você também. Procura uma igreja aí pertinho da sua casa, vai ouvir a palavra de Deus, vai se abastecer da presença do Senhor. Nós estamos muito felizes hoje, né? É um presente de Deus para mim receber Samara aqui. E depois de tantas coisas boas que nós já ouvimos, respostas que ela já nos trouxe aqui, que são verdadeiros ensinamentos e receitas para lidar no dia a dia com o nosso chamado e com o nosso ministério, ela agora vai trazer uma palavra da parte do Senhor para o teu coração. Amém. Se você puder e quiser, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus escrito por João. Serei muito sucinta e objetiva nas minhas palavras, mas eu quero abrir o teu entendimento em algo nesse momento. Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 11, onde fala da ressurreição de Lázaro. Eu quero ler apenas o versículo 3, que diz o seguinte: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E o versículo 6 diz o seguinte: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. A gente entende que existem 3 níveis de relacionamento, já que estamos falando de relacionamento com Deus. Existem aqueles que são seguidores de Jesus, aqueles que são servos de Jesus, e há aqueles que são amigos de Jesus, né? Há aqueles que seguem Jesus como a multidão, segue mediante aquilo que ele pode oferecer, segue mediante as recompensas, segue em busca de milagres, em busca de coisas passageiras e momentâneas. Mas ainda há aqueles que servem a Jesus. E há também aqueles que não apenas só servem, mas aqueles que são amigos de Jesus. Só que qual o X da questão aqui? Você pode dizer, Samara, a Bíblia diz que a gente deve ser servo de Deus e eu concordo com você. Porém, servo, falando de forma bem rasgada para todo mundo entender, servo é o famoso pau mandado. O Senhor manda e o servo obedece. Mas a palavra de Deus diz que quando a gente alcança um certo nível, ele já não nos chama mais de servo, mas ele nos chama de amigos. Glória e qual a a Deus. diferença? A diferença é que o servo obedece à ordem do seu Senhor, mas nem sempre ele entende o propósito de estar obedecendo ou o porquê
ele está obedecendo. Já o amigo é aquele que faz e sabe por que está fazendo. É aquele que caminha e entende qual o caminho do propósito. Só que o servo, ele é servo e não é amigo de Jesus. Mas aquele que é amigo de Jesus entende que para ser amigo de Jesus, ele precisa ser servo de Jesus. Então, existem esses caminhos que a gente caminha e a palavra de Deus é muito clara em dizer que Lázaro era amigo de Jesus, porque o próprio Jesus diz no versículo 11 que o nosso amigo Lázaro adormeceu. E a mensagem que chega também é: aquele a quem tu amas está muito enfermo. E qual é o X da questão? O que é que eu quero transmitir aqui para você nesta palavra? Que você pode olhar para si e dizer: poxa, eu trilho um caminho de intimidade com Deus. Eu sou amigo de Jesus. Jesus entra na minha casa, Jesus passa na minha casa, Jesus repousa na minha casa, ele senta na minha mesa. E você pode dizer: ah, eu sou amiga de Jesus, eu busco esse caminho de intimidade. E pelo fato de eu ser amiga, ele precisa me explicar as coisas, ele precisa me dizer as coisas. Só que aí está a questão. A gente acha que quanto mais íntimo de Deus a gente é, mais ele precisa nos explicar as coisas. Só que é justo o contrário. Quanto mais íntimo a gente é de Jesus, menos ele nos explica as coisas. E enquanto a gente não entender isso, a gente vai viver numa vida de questionamentos. A gente vai viver numa busca por uma espiritualidade exacerbada e às vezes até a gente entra numa vertente de muita religião, porque a gente diz aquela: eu jejum, eu oro, eu faço o propósito, eu busco a santificação, eu estou num caminho de santidade. E quanto mais eu busco, menos Deus me explica. Quanto mais eu busco, menos ele faz aquilo que eu estou orando e pedindo e desejando. Só que eu quero te dar uma informação que vai trazer paz para o teu coração e que vai te alegrar, vai trazer esperança. Não ache que o fato de Jesus não te explicar as coisas é porque ele não te conhece. Não ache que o fato de Jesus não te dar a resposta na hora que você quer, ou não chegar no cenário caótico para resolver o teu problema quando você o solicita, é porque ele não é tão teu amigo como você achava que ele era. Ele é o seu amigo. E você é amigo dele. A questão é que o justo fato de você ser amigo íntimo de Jesus, ele entende que se eu não explicar agora, isso não vai abalar a relação que a gente tem. Uau. Ele é tão amigo de Lázaro que ele entende: eu posso esperar 4 dias. Ele é a pessoa, a intimidade que eu tenho com ele aguenta, tem estrutura, tem um nível de suportar passar pela morte e eu usar a vida dele para ser palco da manifestação da glória de Deus Pai. Então é aquela coisa: se você busca, se você ora, e quanto mais íntimo você se torna de Jesus, mais você acha que ele tem que te explicar as coisas. Infelizmente não é assim que funciona. Infelizmente é o contrário. Quanto mais íntimo a gente é de Jesus, quanto mais amigo a gente é de Jesus, menos ele nos explica as coisas. E quem é íntimo não precisa dizer que é íntimo. Quem é não precisa dizer que é. A gente simplesmente é. Então você carrega algo dentro do seu coração. Você tem uma aliança com Deus Pai. E se ele não está fazendo as coisas como você queria, se quanto mais você busca, mais você sente que ele menos te explica, que ele menos faz como você desejava, eu tranquilizo o teu coração te dizendo que ele continua sendo seu amigo, que ele continua sondando o teu coração. A questão é que ele confia tanto na relação que tem contigo, que ele sabe, ela tem estrutura para eu não explicar tudo, mas para ser erguida como palco da manifestação da glória de Deus. Amém. Glória a Deus, coisa linda, que palavra gloriosa. Eu sei que Deus, ele dirigiu, né, a nossa conversa aqui hoje. E embora a gente tenha vindo aqui de uma forma muito espontânea, sem muita programação, né, deixando que o Espírito Santo nos conduza mesmo, eu vi que hoje Deus falou muito sobre intimidade, relacionamento com Deus. E eu espero que tudo isso tenha contribuído para a tua vida com Deus. Mas antes de encerrar esse programa, eu sei que pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, estão vivendo momentos de
desespero como Marta e Maria viveram também, né? Esse programa ele vai alcançar pessoas que pararam para ouvir, mas estão precisando de uma intervenção urgente de Jesus. Estão precisando que Jesus chegue. E na sua cabeça é para ontem. Na sua cabeça, Jesus está atrasado. Na sua cabeça já não tem mais jeito. Como a própria Marta falou, né? Se Jesus já tivesse chegado, não teria acontecido, mas enfim, Jesus chegou, Jesus está aqui. Amém. Ele está nessa mesa, ele Glória está a nessa Deus. conversa, ele está nesta transmissão, né? Ele está aí onde você está e ele vai socorrer, ele vai fazer. Por quê? Porque ele é o mesmo. Jesus, ele não mudou e não vai mudar. Nós estamos aqui por ele e para ele. Você acha que nós estamos aqui por qual motivo? Nós estamos aqui por ele. Nós estamos aqui para que ele chegue até você, para que nós sejamos um canal e ele chegue até você. Quanto mais pessoas falarem do amor de Deus, pregarem, louvarem, melhor, porque mais pessoas serão alcançadas. E através desse podcast, através das respostas que Samara trouxe para a gente, que foram verdadeiros ensinamentos, e principalmente através dessa palavra que ela ministrou agora, Deus está trabalhando na tua causa, neste problema aí, que você acha que é impossível, que já não dá mais tempo, que já não tem mais jeito, né? Que já está tudo atrasado. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 3, que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. O processo você está passando, mas existe um propósito e o tempo certo de Deus chegar. Então, nós vamos orar pela sua vida, nós vamos encerrar este programa orando, ministrando a bênção, ministrando a cura, ministrando a libertação, a tua vitória, porque eu sei que Jesus ouve e eu sei que ele age. Eu estou muito grata essa semana, eu precisei de uma intervenção dos céus e foi muito rápido. Eu fiz um pedido, no dia seguinte Jesus me atendeu. E a gente sabe que nem sempre é assim, né, Samara? Sim. Nem sempre é assim. Não foi assim com Marta e Maria. Ele esperou 4 dias, né? Sim. Mas quando Jesus quer, ele faz assim, dessa forma. Amém. Então eu gostaria de... Eu vou aproveitar a Samara, né? E ela vai fazer essa oração, ministrando sobre a tua vida essa intervenção de Jesus. A chegada de Jesus com o novo, com a vitória para a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Se você puder, feche os teus olhos neste momento e vamos falar com Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome pelo privilégio de estar aqui, por mais um dia concedido, por estar assentada nesta mesa, falando da tua preciosa palavra e falando das coisas concernentes ao teu reino. Eu te agradeço pela tua fidelidade, pela tua graça que nos alcança, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. E é pelo fato de entendermos que somos totalmente dependentes de ti. É por reconhecermos a nossa estrutura e olharmos para dentro de nós e dizer: somos miseráveis, somos pobres, somos pó. Que a gente te clama, que a gente ora, que a gente te suplica, que a gente pede. Entra com providência, Senhor. Visita essas pessoas que estão sendo ministradas através dessa oração, através dessa palavra. Que da mesma forma que tu chegaste como vida
e vida em abundância, como ressurreição na vida de Lázaro. Que o Senhor alcance esses lares, alcance esses corações, que essas pessoas possam sentir o toque do Teu Espírito Santo, que essas pessoas possam viver a transformação que é quando o Senhor entra no cenário, o cenário que era de choro, o cenário que era de luto, o cenário que era de morte. Aleluia. Quando o Senhor entra em cena e pergunta onde o colocou, me leve até lá. Quando o Senhor chega lá, tudo muda, tudo é transformado, a pedra é retirada e aquilo que está morto, aquilo que já não mais existe, sai para fora com vida, sai para fora respirando, sai para fora obedecendo a tua ordem. E como tua filha, nessa oração eu te peço, Senhor, desce com intervenção divina, seja cura, seja salvação, seja libertação, seja uma provisão vinda direto do céu. Eu não sei qual é a área que eles precisam, mas o Senhor, na tua presciência, tudo sabe. Eu creio, Senhor, no teu poder. Eu creio na manifestação da tua glória. E eu creio em testemunhos de bênção e de vitórias alcançadas. Eu te agradeço porque eu confio na tua bondade, na tua fidelidade, na tua graça, na tua benignidade. Eu creio que o Senhor já entrou onde nós não podemos entrar. Creio que o Senhor já fez aquilo que eu não posso fazer. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Eu faço essa oração em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você acabou de assistir o programa Na Mesa do Rei. Muito obrigada pela tua audiência. E até a próxima semana. Nós estaremos aqui juntos novamente para a glória de Deus. Até já.